Um gato com um microfone implantado no ouvido. Uma bomba nuclear apontada para a Lua. Um pedaço de madeira pendurado na parede de uma embaixada, espionando por 7 anos sem nenhuma bateria. Isso não é roteiro de filme de ficção científica de baixo orçamento. São fatos reais, comprovados por documentos desclassificados da CIA e da Força Aérea Americana. Hoje eu vou te mostrar 5 deles, do mais estranho ao mais bizarro de todos. E adianto uma coisa. O último fato dessa lista é o que mais me incomodou de pesquisar. Fica até o final para entender por quê. Vamos começar pelos anos 1960. A CIA gastou entre 10 e 20 milhões de dólares, o equivalente a mais de 100 milhões em valores de hoje, num projeto para transformar gatos em dispositivos de escuta ambulantes. O nome do projeto era Acoustic Kitty. A lógica, no papel, até fazia sentido. Um gato pode se aproximar de qualquer lugar sem levantar suspeita. Ele entra em jardins, se senta perto de bancos, anda perto de janelas abertas. Ninguém suspeita de um gato. Cirurgiões implantaram um microfone no canal auditivo do animal, um transmissor de rádio na base do crânio e uma antena costurada no próprio pelo dele. Levou 5 anos só para miniaturizar esse equipamento, numa época em que nem existia o chip eletrônico como a gente conhece hoje. Os cientistas também precisaram resolver um problema básico. Como fazer um gato ficar parado e quieto o suficiente para escutar uma conversa, em vez de simplesmente ir embora atrás de um passarinho? Depois de 5 anos de trabalho e milhões de dólares investidos, veio o primeiro teste de campo real. O gato foi solto perto de um parque em Washington, perto da embaixada soviética, com o objetivo de escutar uma conversa entre 2 homens sentados num banco. Ele não chegou nem perto dos alvos. Foi atropelado por um táxi quase imediatamente, antes de sequer atravessar a rua. O projeto foi cancelado oficialmente em 1967. Os documentos só foram desclassificados em 2001, e foi aí que o público descobriu, décadas depois, que a CIA realmente gastou uma fortuna tentando transformar um gato num agente secreto, para ele morrer antes de gravar uma única palavra. Mas se você pensa que gastar milhões num gato atropelado foi o auge do desespero da Guerra Fria, espera só para ouvir o que os Estados Unidos quase fizeram com a Lua. Em 1957, a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial da história. Foi um choque. Os Estados Unidos, que se viam como os líderes em tecnologia, ficaram de repente parecendo atrasados numa corrida que nem sabiam que tinham perdido. A resposta veio de um projeto secreto batizado de A-119. A ideia era detonar uma bomba nuclear bem na superfície da Lua. O objetivo era criar uma nuvem de poeira lunar grande o suficiente para ser vista a olho nu da Terra. Uma demonstração de força que deixaria claro, para o Kremlin e para o resto do mundo, o tamanho do poder militar americano. A bomba escolhida para o projeto, chamada Da-25, era pequena e relativamente fraca para os padrões nucleares da época. Mesmo assim, o suficiente para levantar uma nuvem visível, já que a Lua não tem atmosfera para dispersar a poeira como aconteceria na Terra. Um time de 10 cientistas foi montado para estudar o plano, liderado pelo físico Leonard Haefel, e entre os nomes dessa equipe estava um jovem estudante de doutorado chamado Carl Sagan, décadas antes de se tornar o astrônomo mais famoso do mundo. A função dele era calcular como aquela nuvem de poeira se expandiria no vácuo lunar. O projeto foi abandonado em 1959, antes de qualquer lançamento. Os motivos foram o medo de um acidente no foguete, que faria a bomba cair de volta na Terra, e a preocupação de contaminar a Lua com radioatividade, o que prejudicaria qualquer missão científica ou de colonização no futuro. A existência do A-119 ficou em segredo por décadas. Só veio à tona nos anos 90, quando um biógrafo de Carl Sagan, pesquisando a vida do cientista, encontrou referências ao projeto secreto numa carta de recomendação que o próprio Sagan tinha escrito anos antes, citando detalhes que tecnicamente ainda eram classificados. Em outras palavras, a gente só ficou sabendo que os Estados Unidos quase explodiram a Lua porque um futuro astrônomo famoso quase vazou segredo de Estado numa candidatura de bolsa de estudos. Detonar uma bomba na Lua, pelo menos, nunca aconteceu de verdade. Mas o próximo fato é sobre uma espionagem que funcionou silenciosamente por 7 anos inteiros, escondida dentro de um presente, e que termina de um jeito que ninguém esperava. Em 1945, ainda no fim da Segunda Guerra, quando União Soviética e Estados Unidos eram aliados contra a Alemanha nazista, uma delegação dos jovens pioneiros, a versão soviética dos escoteiros,
presenteou o embaixador americano em Moscou com uma réplica de madeira do grande selo dos Estados Unidos. Era, ao menos na aparência, um gesto de amizade entre aliados de guerra. O embaixador pendurou o selo na parede do seu escritório, dentro da residência oficial chamada Spaso House. E lá ficou, por 7 anos, durante o mandato de diferentes embaixadores americanos. Só que escondido dentro daquela madeira havia um dispositivo de escuta soviético. E o mais impressionante não é que existia um microfone escondido ali. É como esse microfone funcionava. O aparelho não tinha bateria, nem nenhum componente eletrônico ativo. Era uma cavidade ressonante passiva, completamente inerte a maior parte do tempo. Só ganhava vida no momento em que os soviéticos apontavam, de um prédio do outro lado da rua, um sinal de rádio de alta frequência na direção exata daquela sala. A energia desse sinal de rádio era o que fazia o dispositivo funcionar e transmitir de volta as conversas do escritório. É por isso que esse aparelho passou anos sem ser detectado. Os americanos faziam varreduras procurando dispositivos com bateria ou fiação elétrica. Como esse não tinha nenhum dos dois, simplesmente não aparecia. O inventor por trás disso foi Leon Theremin, o mesmo nome que deu origem ao instrumento musical eletrônico Theremin, aquele som que você provavelmente já ouviu em trilhas de filme de terror antigo. E o dispositivo só foi descoberto em 1952, quase por acaso, quando um operador de rádio britânico, monitorando frequências da Força Aérea Soviética por outro motivo, ouviu vozes americanas onde elas definitivamente não deveriam estar. E aqui vem a parte que ninguém espera. Os Estados Unidos descobriram o microfone soviético em 1952, mas escolheram não contar para ninguém. Por 8 anos, o governo americano guardou segredo sobre a própria descoberta, porque admitir publicamente que tinham sido espionados daquele jeito por tanto tempo seria humilhante. O segredo só foi revelado em 1960, e nem por acaso. Foi logo depois de um avião espião americano, o U-2, ser derrubado em território soviético num escândalo internacional enorme. Para virar o jogo e desviar a atenção, o embaixador americano na ONU subiu ao Conselho de Segurança e revelou o dispositivo soviético escondido na própria embaixada, ao vivo, na frente do mundo todo. Hoje, esse mesmo selo de madeira está exposto no Museu da CIA. Se isso te deixou desconfiado até de presente de aliado, o próximo fato vai te fazer pensar 2 vezes antes de pisar em qualquer coisa estranha no meio da floresta. A espionagem da Guerra Fria exigia esconder equipamento em lugares onde ninguém, nem inimigo, nem curioso, quisesse tocar. E a CIA levou essa lógica a extremos criativos. A agência criava o que chamava de dead drop, um esconderijo discreto para deixar dinheiro, mapas ou rolos de filme para outro agente buscar depois, sem contato direto entre as 2 pessoas. E um dos esconderijos preferidos era a carcaça de um rato morto, esvaziada por dentro. O problema era óbvio. Gatos de rua adoram um rato morto. Os primeiros testes da CIA tentaram resolver isso passando pimenta no rato. Não funcionou bem. A solução final foi usar óleo de absinto, um cheiro que os felinos realmente odeiam, garantindo que nenhum gato fosse atrás do dispositivo antes do agente certo aparecer. Mas o exemplo mais bizarro de disfarce vem da Guerra do Vietnã. A CIA desenvolveu um sensor sísmico, do tamanho de um dedo, disfarçado de fezes de tigre. O sensor contava as vibrações no chão e transmitia por rádio quantas pessoas ou veículos tinham passado por aquele ponto específico da trilha Ho Chi Minh, a principal rota de abastecimento das forças norte-vietnamitas. Esse sensor, disfarçado, era só a ponta de um programa muito maior, batizado de Operação Eagle White, que chegou a espalhar mais de 20 mil sensores eletrônicos pela trilha inteira, com um custo de quase 2 bilhões de dólares só para instalar a rede. A diferença é que a maioria desses sensores comuns podia ser encontrada pelo inimigo. A versão disfarçada de cocô de tigre era pensada exatamente para sobreviver onde os outros seriam descobertos, e funcionava exatamente porque fazia sentido estar ali. Tigres eram comuns naquela região da Ásia na época. Ninguém ia suspeitar, e muito menos tocar, num monte de cocô largado no meio da selva. Era a camuflagem perfeita, criada por alguns dos cientistas mais bem pagos do governo americano, para parecer, literalmente, uma pilha de merda. Rato morto e fezes falsas já são estranhos. Mas o último fato dessa lista não é sobre espionagem, é sobre um teste de segurança que decidiu usar animais vivos como cobaias. E é o fato que mais me incomodou enquanto eu pesquisava esse vídeo. Na década de 1960,
A Força Aérea Americana estava desenvolvendo o B-58 Hustler, o primeiro bombardeiro supersônico operacional do mundo, e surgiu um problema sério, que ninguém tinha resposta. Será que um piloto conseguiria sobreviver a uma ejeção de emergência voando naquela velocidade? Para testar, eles precisavam de algo com peso e formato parecido com um corpo humano, mas que pudesse ser sacrificado sem colocar uma vida humana em risco direto. A solução oficial da Força Aérea foi usar ursos pretos e ursos pardos do Himalaia vivos, considerados na época uma boa aproximação biomecânica do corpo humano. No total, o programa usou 6 ursos e um chimpanzé. Antes mesmo de qualquer teste em voo, os animais passaram por testes em trenós foguete no solo para calibrar o equipamento. Só depois disso, eles começaram os testes reais, dentro do próprio avião em pleno voo. Os animais eram sedados, amarrados num assento ejetor dentro da cápsula de escape do B-58 e disparados para fora do avião em plena velocidade de operação da aeronave. Em março de 1962, um urso de 2 anos, batizado de Yogi pela equipe, foi ejetado a mais de 850 km por hora, a mais de 10 mil metros de altitude. Ele sobreviveu à queda inteira e foi resgatado vivo, 7 minutos e 49 segundos depois de deixar o avião. Algumas semanas depois, outro urso, batizado de Big John, foi ejetado ainda mais rápido, a mais de 1.060 km por hora, numa altitude ainda maior. Os testes provaram, na prática, que um ser humano conseguiria sobreviver a uma ejeção em velocidade supersônica, uma informação crucial que ajudou a salvar a vida de pilotos reais nos anos seguintes. Mas o próprio Yogi não teve um final feliz. Pouco depois do teste, ele foi sacrificado, para que os médicos pudessem examinar os órgãos internos e procurar qualquer sinal de dano causado pelo impacto. Ele sobreviveu ao teste mais extremo que aquele programa conseguiu projetar e ainda assim não saiu vivo do laboratório. Gato espião atropelado, bomba para a lua, microfone sem bateria escondido por 8 anos, rato com cheiro de absinto e um urso chamado Yogi voando a mais de 800 km por hora. Tudo isso é Guerra Fria documentada, não roteiro de filme. E o detalhe mais assustador desses 5 fatos não é a tecnologia nem os animais. É o tanto de dinheiro, tempo e criatividade que 2 das maiores potências da história gastaram tentando vencer uma guerra que, na maior parte do tempo, nunca disparou um tiro direto entre elas. Era uma guerra de imagem, de medo e de quem conseguia parecer mais avançado, mais assustador, ou mais disposto a ir longe demais, mesmo que o preço fosse um gato, uma bomba nunca lançada, ou um urso que não pediu para fazer parte de nada disso. Se você gosta desse tipo de história real e documentada, deixa um comentário com qual desses 5 fatos te deixou mais chocado. E se inscreve no canal, porque essa pesquisa sobre os bastidores bizarros da história está só começando.